conversar sobre licença paternidade, hoje no Brasil, um pai tem garantido pela lei 5 dias de licença após o nascimento de um filho. Um tempo que a gente sabe que é muito curto para todas as demandas de uma criança e de uma família nessa fase. E esse tema deve ser discutido no Congresso Nacional a partir de hoje, porque existem vários projetos para ampliar a licença dos pais para 15, 20 e até 60 dias. Inclusive, o prazo do STF para que o tema fosse debatido venceu em julho e eu já estou aqui com a advogada Luciene Dantas. Vou sentar aqui na nossa sala, dar as boas-vindas para a gente falar desse tema importantíssimo. Será que agora sai esse aumento da licença paternidade? Ai, boa tarde, gente. Espero que saia, né? Porque a licença paternidade, ela surgiu com a nossa Constituição Federal, lá em 88. E, na realidade, ela precisaria de uma lei específica para regulamentá-la. Mas até hoje isso não aconteceu. E lá se vão 37 anos. Né? Imagine, gente, são 37 anos de daqui a pouco a gente vê isso. 37 anos de daqui a pouco a gente resolve. Enquanto isso, a gente sabe que a licença paternidade, ela ser tão curtinha, são 5 dias, são 5 dias corridos, não são 5 dias úteis. Isso. Ela acaba sobrecarregando quem? As mães que precisam ficar num momento que, quem já passou sabe, né? Um momento intenso e que precisa de mais apoio, de mais suporte. Como faz falta essa presença paterna, né? Justamente, nós temos só 2 exceções, né, a esses 5 dias corridos, que são aqueles funcionários de empresas optantes pelo programa Empresa Cidadã, né, para os quais é concedido o prazo de licença paternidade de 20 dias, né? Mas veja bem, em uma pesquisa que eu realizei ontem, eu averiguei que apenas 29.700 e poucas empresas, até o final de 2024, tinham optado por esse programa, né? E são empresas que têm, são empresas maiores, situadas em cidades maiores, tais quais a Via Varejo, a Vinícola Salton e outras. Então, poucos são os pais que têm acesso a trabalharem nesses locais. Então, a gente fica bastante restrito nesse sentido, né? Essas empresas têm um incentivo, elas abatem esse valor pago na declaração de imposto de renda à pessoa jurídica delas, mas isso não adianta muito, porque, como eu disse, são poucas as pessoas que têm acesso. E nós tivemos agora uma outra lei sancionada no dia 1º de julho desse ano, que visou beneficiar crianças que têm deficiência permanente, né, causada pelo vírus Zika. Então, essas pessoas também têm uma licença paternidade estendida. Mas espera-se que consigamos estender esse prazo para outras pessoas, para a sociedade em geral, né? E, para tanto, existe esse projeto de lei que é lá de 2008, né? E que deverá ser votado agora porque foi estabelecido que ele deve seguir um regime de urgência, né? Esperamos que isso ocorra a partir de hoje, porque o recesso acabou, né, do Congresso. E esse projeto, ele propõe o quê? Que essa licença paternidade, que hoje é de 5 dias, passe a ser de 15 dias. Além disso, o pai, ao retornar, teria uma estabilidade de 30 dias. Então, ele teria maior tranquilidade nesse sentido em relação a não ser demitido. A possibilidade de uma demissão, que é o que muita gente fala, né? Tem essa ideia assim um pouco coletiva de que pode ser prejudicial para esse homem trabalhador essa possibilidade dele ficar afastado do trabalho. Se eu não me engano, esse foi um debate que aconteceu muito lá em 85, quando se falou da licença maternidade. Também se falava muito disso. Também houve, é importante a gente saber da história, né? Também houve muita resistência na época da implementação da licença maternidade. Hoje a gente vê que isso está estabelecido com alguns desafios, a gente sabe disso, a gente fala muito disso aqui. Mas também são mudanças que, quando elas ocorrem, depois de um tempo, a sociedade se acostuma e o mercado, a economia, o mundo profissional corporativo também acaba aderindo a isso, né? Com certeza. E se nós queremos ter uma sociedade melhor, né, pessoas melhores, nós devemos proporcionar para esses recém-nascidos, né, desde o comecinho de suas vidas, uma convivência melhor com a sua família, né?
Então, quando você proporciona um maior tempo do pai com essa criança, você está proporcionando uma maior união familiar, um crescimento psicológico melhor para essa criança. Nós teremos pessoas melhores. E assim, a grande luta nesse sentido é de conseguir demonstrar para os próprios empresários que, se eles derem oportunidade desse funcionário ter uma convivência melhor com a sua família, ele estará melhor para trabalhar, né? E eu costumo dizer, gente, preço todo mundo tem muito similar, né? A qualidade dos produtos também costuma ser muito similar. O que diferencia uma empresa da outra, o que faz ela vender e ter lucro, é a forma como ela trata as pessoas, como ela trata os seus clientes. E se você tiver um funcionário feliz com a empresa, consequentemente, ele vai atender melhor esse seu cliente e vai te trazer melhores ganhos. Sim, e tem uma mensagem também social que uma mudança nessa lei traz para a nossa sociedade, que é chamar a atenção para a importância da presença paterna nas famílias. Sim. Porque quando a gente tem na lei dizendo que a única responsabilidade, né, não está lá escrito assim, mas a gente entende que, se está lá escrito que são 5 dias de licença paternidade, tem uma mensagem que chega social de que a maior responsabilidade precisa mesmo ser da mãe. Então, quando a gente também faz uma mudança dessa, eu acredito, inclusive como mãe, que a gente está fazendo um movimento de mudança de pensamento, de entendimento da nossa sociedade. Sim. Sobre a importância e a responsabilidade do pai também na criação dos filhos, nas noites sem dormir, em tudo que acontece. Eu acho que essa presença também, né, estar presente, dá mais dimensão, pode dar mais dimensão aos homens do tamanho da dificuldade, do desafio que é um bebê pequeno em casa. Porque quem não está presente também às vezes não tem essa dimensão. Então, uma mudança que acaba chegando em vários níveis, sim, inclusive nos níveis emocionais aí, íntimos das relações, né? E a sociedade, ela mudou muito, né? Você antes tinha aquelas vovozinhas que ficavam em casa, já não trabalhavam mais e podiam dar um suporte para sua filha ou para sua nora. Hoje, gente, as avós, elas são pessoas que trabalham, que têm suas ocupações, muitas vezes são arrimo de família. Não tem como abrir mão do seu tempo de trabalho para estar ali dando o suporte necessário. Então, é uma questão de extrema necessidade que o pai esteja ali presente, né, para dar apoio tanto nos cuidados com a criança, como com os cuidados com a própria esposa. Porque, em verdade, a mulher fica muito fragilizada, né? Tudo é muito novo, demanda muito trabalho, muito esforço para que toda aquela situação ali se enquadre de uma certa forma. E quando é o segundo ou o terceiro filho, mais ainda, né? Porque aí as demandas vão aumentando, vão multiplicando. Sim. Como especialista, rapidinho para a gente terminar a nossa conversa, a senhora acredita que é possível que a gente tenha essa mudança acontecendo? Acredito. Eu acredito que seja possível, porque na realidade já há um clamor, né, para que isso seja modificado. A gente espera que sim, né? Doutora Luciana Dantas, advogada, esteve aqui com a gente, conversando sobre esse assunto tão importante. Vamos acompanhar e vamos ficar na torcida, né? Sim, com certeza. Muito obrigada. Obrigada, você pela sua presença.